Olá, meu nome é Francisco Milagres Eu também, Francisco Milagres. e a gente Pai vai e falar filho. aqui sobre o assunto de inteligência artificial, a princípio. É isso aí. Na verdade, a gente vai fazer um teste aqui, esse aqui é um piloto, porque eu me lembro, né, que a gente começou a usar a inteligência artificial, como tá todo mundo usando hoje o chat GPT, a gente começou a usar em abril, maio de 22 ou 2023. 23? 23, não, 23. 23. É, 23. Porque o chat GPT foi lançado em novembro de 2022, a gente começou a usar no começo de 2023. Tanto que você fez aquele trabalho de escola Me lembro sobre em junho de o projeto de 2023, iniciação científica. que foi vantagens e desvantagens do chat GPT na educação. Exatamente. E tipo, cara, se a gente tá olhando aí 2 anos e meio pra frente quase, o que aconteceu no mundo, né? E o que eu tenho feito, cara, é falar com gente do mundo inteiro, de empresa, do dia a dia, pra ver como que o nosso mundo tá mudando e como é que tá impactando a nossa vida. O que a gente vai fazer aqui é um bate-papo mais como um piloto de teste pra ver como que isso impactou a nossa vida e como que mudaria se a gente tivesse esse tipo de tecnologia antes e como é que a gente olha pro futuro nas duas visões, né? Na minha, que tenho, vou fazer 48 anos daqui 2 semanas. E você que tem 15 anos, né? 15 Como é que. fazendo daqui a um mês 16. Mas não, verdade. 2 meses. 2 meses 16. Como seria esse mundo assim, né? Se eu tivesse, por exemplo, a sua idade, Caramba. com esse tipo de tecnologia, passando esse tempo todo, né? E vice-versa também. Você lembra na pandemia, cara? Como é que seria a inteligência artificial se a gente tivesse IA como a gente tem hoje, se tivesse uma pandemia hoje? O que você acha que teria mudado assim? Vamos colocar. A gente vamos fazer assim, né? Coloca na sua O que visão muda depois pra, exatamente, na o que sua muda visão. pra mim e depois o que muda pra ti. Bom, O que você acha que mudaria pra você? primeiro, se a gente já teve grandes casos na pandemia de pessoas que simplesmente ligavam o PC, entravam na aula online, na minha escola, por exemplo, e não assistiam a aula, começavam a fazer outra coisa, dormiam também, muito comum. Eu não, porque eu estudava na aula de tarde, mas dormiam, muito comum, jogavam videogame, eu fazia isso, inclusive, em algumas aulas. Imagina com a inteligência artificial hoje em dia, que a gente tem, por exemplo, a inteligência artificial, aquela que é um bot que entra na call, na ligação, como se fosse mesmo uma pessoa e consegue transcrever tudo que tinha na ligação para, por exemplo, um resumão gigante de 4 horas vai para alguns minutos de leitura. Então isso seria, tipo assim, muito, muito vantajoso para a pessoa que quer otimizar o seu tempo. E, cara, como a gente tava, naquele momento a gente estaria vivendo em casa, ou se acontecesse hoje em dia a gente estaria vivendo em casa, ia mudar muita coisa, cara. Porque dentro de casa a inteligência artificial é muito usada. Eu não sei se se encaixa nesse meio. Alexa. Alexa não se encaixa nesse meio, mas dentro de casa, quem tem sabe que a gente usa para a maioria das coisas. E ainda mais se ela é integrada, por exemplo, nas funções, por exemplo, de ar-condicionado, luz, esse tipo de coisa. Muda muito para a pessoa que tem Alexa ou para a pessoa que tem alguma desses automatizadores aí para. Cara, muda tudo, Mas sinceramente. aí, cara, assim, olhando, por exemplo, eu tenho Alexa, Siri, a gente tem robô que aspira o chão e tal. Qual que é o lado negativo, cara, de, por exemplo, privacidade disso? Como é que você acha que é o lado negativo disso? Para você, você percebe isso, que tem um lado negativo? Ou, tipo, você acha que é mais importante o lado positivo do que o negativo? Eu acredito que o lado negativo seja menor do que o positivo, claro, porque a inteligência artificial veio como uma ferramenta, mas muita gente não sabe explorar esse lado positivo no seu 100%, então esse lado positivo e negativo pode ficar um pau a pau, entendeu? Então se a pessoa ela depende muito da inteligência artificial, pode acabar se tornando, muitas coisas da vida dela podem se tornar um lado negativo, porque ela vai ficar com uma muleta, uma dependência. Então isso aí vai ficar bem complicado pra pessoa, ainda mais quando ela tiver que fazer alguma coisa na marra mesmo, entendeu? Quando ela tiver que fazer alguma coisa na moral ali, ela não vai conseguir, porque ela vai estar dependente de uma IA, de uma ferramenta muito poderosa, mas que ela não pode usar a todos os momentos. Porque vai ser uma muleta, né? O cara vai depender daquilo, se você tirar aquilo dele, ele não vai conseguir fazer, né? Exatamente. Porque eu lembro no meu dia a dia, por exemplo, eu dou palestra já há muito tempo e parte do que eu faço na palestra é preparar um slide, uma apresentação para poder falar do meu conteúdo. Só que, dependendo do conteúdo, se é um negócio que eu já conheço muito bem e é um negócio que eu estou no dia a dia, se tirar o slide eu consigo fazer tranquilamente, porque aquilo lá é um complemento. Olha só uma muleta. Só que se você tirar o IA de muita gente, a pessoa não consegue fazer nada. Exatamente. Não consegue fazer nada porque aquilo é uma muleta, né? Eu acho que ajudaria muito também, cara, na questão de ajudar os professores a prepararem as aulas e customizarem, né? Porque você via muita gente que simplesmente saiu do mundo tradicional para o mundo digital, professores que não tinham preparo nenhum. Como é que eles vão preparar a aula? Os caras iam no Google, preparavam qualquer material sem preparação nenhuma Exatamente. e não conseguiam ajustar o conteúdo se você estivesse na sala, você conseguia discutir com o aluno, ver a diferença de
de profundidade ou de preparação de cada aluno, né? Não dá para nivelar todos os alunos pelo mesmo tipo de conhecimento e forma de abordagem. Imagina, por exemplo, treinar uma inteligência artificial para fazer aulas especiais para cada turma. Como seria um negócio muito... uma ferramenta incrível na mão de, dependendo, muitos professores, assim. Porque os professores, querendo ou não, se tu jogar neles assim, ah não, agora explica pra turma esse conteúdo aqui, eles vão saber. Se eles forem um professor especializado, claro, eles vão saber explicar isso daí, independente de slide ou não, entendeu? Então, se tu coloca, por exemplo, uma IA treinada pra, por exemplo, ainda pensando muito além, um certo aluno, ou aluno treinar a inteligência artificial com as dificuldades dele, pra saber algum tipo de conteúdo. Eu, por exemplo, vou lá, eu sou muito ruim em história. E aí eu treino a inteligência artificial para que ela perceba as minhas deficiências, as deficiências que eu não conheço. E isso daí o professor pode fazer pro aluno, entendeu? Ele pode ajudar uma IA a treinar, fazer uma aula boa, que englobe todos os níveis de aprendizado da turma. Porque, na minha opinião, uma das coisas mais difíceis é tu fazer uma aula que seja difícil pro cara que tá lá em cima na questão de que saber o conteúdo do cara que você é bom, que é inteligente, que tu sabe, olha na pessoa e fala, não, esse cara aqui é esperto. E fazer uma aula engajada pra essa pessoa e fazer uma aula que a pessoa que tá mais embaixo ali, que não entende todo o conteúdo, também entenda. Então, tipo assim, é uma grande dificuldade da escola hoje em dia, não hoje em dia, eu acho que faz muito tempo, de conseguir fazer uma aula que engaja quem tá no topo e que seja boa pra quem tá Pra mais... puxar quem não tá tão desenvolvido. Mais embaixo. E outra coisa que eu vejo, cara, é assim, muitas das aulas que a gente prepara e assiste numa turma dessa, o nivelamento e a equalização é feita dentro daquele ambiente, daquela escola, daquela turma. Só que se você tiver IA e um monte de conteúdo para várias turmas, você consegue comparar isso com turmas do Brasil inteiro e você se compara com os mesmos alunos do mesmo nível de toda a amostra, do Brasil inteiro, né? Então você consegue ver, por exemplo, quanto que falta um conceito, um conteúdo para um aluno de todas as regiões do Brasil, você consegue comparar, cara, quão distante eu tô desse conteúdo aqui, não comparando com os alunos que são meus pares da minha sala, Exatamente. mas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Entendeu? Porque os teus pares na tua sala recebem o mesmo ensino que tu, né? Então, Exato. tu vai receber só pelo nível da pessoa, mas e pelo nível do professor? Exatamente. Também pode ser uma coisa que muda bastante, entendeu? A IA para comparar, não só em um ambiente fechado de, digamos, vamos pensar numa escola grande ainda, 1000 pessoas, entendeu? No ensino médio, falando no ensino médio, 1000 pessoas é um número bem grande, um número gigante. Agora tu pensa comparar com milhares de estudantes do Brasil só, no meu caso, do primeiro ano do ensino médio, finalizando agora o primeiro ano do ensino médio, como é que seria eu comparar um único conteúdo com milhares de pessoas para saber como é que eu tô naquele nível? Seria algo incrível. E outra coisa, né? Todos esses alunos vão sair para competir treinando, ou se preparando no seu nicho local, mas vão competir no mercado global. Ou seja, no final, todo mundo competindo igual, você vai competir e no final você já sai para trás de um cara que está mais desenvolvido, né? Esse é o desafio. Tu pensa que tu tá lá em cima e aí tu compara com os peixes grandes, tu nem percebe. Você já ficou lá para trás, né? Tu nem percebe, tu já caiu. Como é que você acha? Cara, a gente tá olhando 2025 para 2026. Se a gente olha 2 anos, como que a tecnologia explodiu em 2 anos? Olhando daqui a 5 anos, 2030. Cara, vamos projetar 2030, você vai estar talvez no 2º ano de faculdade. Mais ou menos. Como é que você acha que vai ser o nosso dia a dia no estudo e no trabalho? Fala do seu lado do estudo, cara. O que você acha que vai mudar no seu dia a dia pelo que você faz hoje daqui a 5 anos? Tenta imaginar, cara, o que vai mudar de positivo e de negativo. Positivo, por exemplo, inicialmente. O que você acha que vai ser mais fácil? Cara, o que vai ser mais fácil vai ser as aulas no geral, porque o que a gente vê muito hoje em dia é assim, o professor passou um trabalho pra fazer em casa, vou economizar tempo, vou jogar no chat GPT e depois eu me viro com isso aqui. A pessoa economiza o tempo em casa, mas imagina a pessoa, que nem eu comentei nas aulas online, só que agora de maneira presencial, a pessoa colocar um robozinho, alguma coisa no celular dela pra escutar aquilo ali e entender o que tá naquela aula presencial. Ou uma coisa muito importante que eu presencio isso e vivo isso, a pessoa que não sabe formular as dúvidas. Se uma pessoa, tu fala a tua dificuldade pro chat GPT, ou vamos dizer, pra uma IA, e tu não sabe formular uma dúvida para tal conteúdo. Matemática eu não entendi como fazer aquilo, mas eu tenho a fórmula ali, tu tem tudo ali, mas eu não entendi.
E aí tu explica aquela deficiência, aquela tua dúvida para a inteligência artificial e ela não necessariamente vai te dar a resposta, mas ela vai te ajudar a formular uma dúvida, formular bem a pergunta para tu conseguir apresentar pro teu professor e assim ele te explicar melhor. Então vai necessariamente mudar os dois lados, né? Vai mudar o aluno, que o aluno vai conseguir prestar atenção melhor. No meu caso, seria muito bom para mim porque eu não sou o cara que sabe formular as melhores dúvidas de todas. Às vezes eu me pego pensando bastante, por exemplo, não entendi o que aquele professor falou, eu começo a pensar naquela questão que vem na minha mente. E eu já me pego e já passou o conteúdo. Já chegou. Sabe o que é isso, cara? Isso aí a gente chama de raciocínio crítico ou a visão crítica de um tema. Por exemplo, hoje muita gente recebe um conteúdo, recebe uma informação, absorve e aceita como verdade ou não consegue devolver ou exercer a crítica e a devolução daquilo. Tanto que muita gente hoje nos extremos de política, religião, coisas que ela não concorda, ela ao invés de argumentar, ela parte para o ataque. Porque ela não tem base para poder gerar uma argumentação, um raciocínio crítico. Exato. Hoje, por mais que você não saiba um assunto, o mais importante, cara, a gente não tem como saber tudo. Óbvio. É impossível saber tudo. Mas se você sabe como perguntar, como acessar aquela informação, ou como gerar um raciocínio crítico, você consegue perguntar para quem sabe, você consegue acessar o conteúdo. E a IA, como ela é muito ainda baseada no modelo de aprendizado de máquina e treinamento, ela ainda não é um modelo baseado em razão, análise completa para entender como que a gente forma esse tipo de pergunta. Por isso que fazer as boas perguntas, gerar bons prompts e explicar o contexto é o que muda tudo, né? Na questão de, cara, como é que eu consigo tirar uma boa resposta de uma IA? Lembra aquele exercício que a gente fez ontem, por exemplo? Exatamente. A gente fez um exercício ontem de como que a gente faria, quem que faria o melhor prompt para editar uma imagem. Que é uma imagem, vou descrever aqui a imagem, é uma pessoa jogando handball, pulando para dentro da área. Pra quem não entende de handball, tu só pode, um dos melhores jeitos de fazer o gol lá no handball é pulando para dentro da área, mas sem encostar o pé no chão dentro da área. E ela tava no ar assim, preparada para jogar a bola e tiraram uma foto naquele momento exato. Perfeita a foto, muito boa. E eu e meu pai, a gente fez uma disputa de quem faria a melhor edição via inteligência artificial daquilo ali e quem fez o melhor prompt no quesito do que a gente imaginou que seria o resultado. Não necessariamente quem fez o melhor prompt, até porque tem muitos tipos de edição que a gente pode pedir para inteligência artificial. Mas no resultado que a gente imaginou, comparado com o que foi a realidade, a melhor mesmo foi o que gerou a minha inteligência artificial, porque... Quantos prompts você fez para chegar naquele resultado? Fez um? Cara, olha só, eu usei Gemini, eu fiz 5 prompts diferentes, e cada hora que eu fazia um prompt, ele gerava um negócio diferente, porque talvez eu estava explicando errado. E você fez um prompt com uma visão diferente, você usando o ChatGPT, né, o DALL-E, que já é dentro do ChatGPT, e gerou um resultado bem melhor. Ou seja, não necessariamente a idade, a maturidade traz a melhor resposta, mas a visão crítica de como que você pergunta de forma diferente. Exatamente. E usa forma diferente. Porque às vezes você tem formas diferentes de fazer uma pergunta e gerar um resultado e ferramentas diferentes. Ou seja, você tem ferramentas boas para fazer coisas diferentes dependendo da instrução que você passa. Que é isso que acho que eu vejo muita chave, né? Não adianta a gente ter todas as ferramentas à disposição. Exatamente. Se o cara não sabe para que ele vai precisar. Um prego, um martelo, uma furadeira. Cara, às vezes eu tenho todas as ferramentas em casa, mas não sei o que eu vou fazer com a ferramenta. Eu preciso de alguém que saiba usar aquela melhor ferramenta para resolver aquele meu problema. Exato. Que é o nosso caso, né? Cara, saber como usar a melhor ferramenta para o problema específico, que é hoje a chave. Eu não preciso saber como resolver todos os problemas. Eu preciso saber usar as ferramentas que resolve os problemas. Exatamente. Então, cara, eu vejo que isso vai mudar muito no nosso dia a dia, lá no futuro, daqui a 5 anos, porque o que acontece? Hoje, quem está trabalhando nas empresas, quem está no dia a dia empregado, está usando as ferramentas, as novas ferramentas que estão tudo à disposição, como se eu estivesse usando as premissas do passado, porque eu não fui treinado a usar as ferramentas, porque, cara, prompt surgiu de forma massiva há 2 anos. Ninguém nunca sabia como trocar e conversar com o computador. A gente sempre usava formas mais tradicionais, texto e de volta para fazer isso. Não usava reasoning, ou pergunta, profundidade, argumentação com um prompt como esse. Então, cara, eu vejo que vai mudar porque quem está indo para o trabalho hoje, para o mercado de trabalho hoje, vai ter novas formas de pensar e vai atropelar quem está no dia a dia hoje se a pessoa não se adaptar e treinar para isso, né? Exatamente. Até porque, é o que tu comentou, não é exatamente a idade, mas é o pensamento, a maneira que tu faz a pergunta para a inteligência artificial, tipo assim, é o ponto de virada. Aquilo ali é o que muda a resposta. Porque tu vai querer,
como que aconteceu ontem. A gente queria atingir o mesmo Mesmo objetivo, resultado. o mesmo resultado. A gente queria uma imagem da bola de handball pegando fogo, Como e se uma fosse um imagem, cometa. como se fosse um cometa indo para aquele gol incrível, assim. Tu tentou fazer num jeito mais, tipo assim, não sei como é que tu tentou fazer, mas eu chegando naquele ponto, eu fiz a pergunta de um jeito mais, tipo assim, agora mude a temperatura da imagem, mexe ali, coloca como se a bola estivesse pegando fogo e muda a temperatura da imagem inteira para um tom mais quente. E ali saiu, cara, uma imagem eu achei incrível. Não, foi bem melhor que a Foi, minha. foi incrível. Foi melhor que a minha. A imagem foi muito boa, realmente. Agora, o que a gente faz no dia a dia, cara, assim, de coisas que a gente faz em casa, no dia a dia, que você se sentiria confortável se tivesse uma IA pronta para fazer tudo. Porque hoje a gente está treinando, descobrindo o que funciona e o que não funciona em tempo real, né? As IAs estão se desenvolvendo, tem muita ferramenta que a gente nem sabe quando vai estar maduro o suficiente, porque a gente tem visto que os modelos estão evoluindo muito no dia a dia, né? Por exemplo, você falou do caso da Alexa. Cara, a Alexa, como um assistente pessoal, surgiu há muito mais tempo do que a Siri e as outras ferramentas que existem. Mas não tem nada de inteligência artificial pronto para ajudar a gente a usar uma Alexa, né? É só uma ferramenta de conversa que talvez pouca gente está usando ainda, porque a Amazon talvez não conseguiu levar para esse dispositivo pessoal esse tipo de inteligência ou usabilidade como a gente tem na Siri, no ChatGPT, no Claude, nas outras ferramentas que a gente usa no dia a dia. Então, o que você sentiria confortável em tipo, cara, faz para mim, eu não preciso nunca mais fazer, passo toda a tarefa para uma IA se a IA fosse pronta para fazer, dentro de casa, por exemplo? Cara, coisas, principalmente o mais automatizável possível, o mais monótono possível, eu jogava tudo para inteligência artificial. Qualquer coisa que envolve, por exemplo, uma coisa que eu, quando tentei ter uma planta, esqueci de regar ela por uma semana seguida e ela, obviamente, morreu. Mas, se na inteligência artificial tivesse ali, nem que seja para me lembrar de fazer aquilo, ou para fazer aquilo, né, como tu tá falando esse objetivo agora. Imagina eu não me esquecer, não eu, né, mas alguém tá lá em casa, rega as plantas. Alguém que vai lá, lava a louça depois de comer e faz a comida. E aí eu só jogo pra ela assim de manhã, pô, hoje eu tô com uma vontade de comer um bifão, arroz, bife acebolado. Eu chego em casa, tá pronto, aquilo ali já. Aí vai lá, eu chego no banheiro, putz, esqueci de pegar a toalha. Que bom que já colocaram ali pra mim, né? Previsibilidade, Previsibilidade, organização, qualquer rotina, coisa né? automatizável. Lavar a louça depois de terminar de almoçar, jantar, café. Coisas que são previsíveis muito da rotina, principalmente, por exemplo. Alimentação, né? Alimentação, dieta, cara, uma coisa muito importante isso daí, cara, pra quem quer ter uma alimentação mais saudável. Eu, por exemplo, e meu pai já teve alimentação saudável agora, que fez a cirurgia bariátrica, teve que se forçar a fazer essa alimentação mais saudável. Como é que a pessoa vai ter uma dieta sem nenhum planejamento? E como é que a pessoa tira a vontade de algum lugar pra ter um planejamento, entendeu? Eu sou uma pessoa que, dependendo do que eu vou fazer, eu gosto muito de planejar, mas dependendo também do que eu vou fazer, eu odeio planejar. E pra planejar uma dieta, eu sinto que é um bagulho muito complexo, entendeu? É um negócio muito complexo, depende de muitas variáveis, depende da variável de, por exemplo, fazer compras, o que tá mais barato. A gente não tem dinheiro infinito pra fazer uma dieta, né? Obviamente. Agora, do que eu vou conseguir fazer vários tipos de variáveis, vários tipos de coisas podem mudar a nossa questão de não só dieta, mas ainda algumas coisas que tem poucas variáveis a gente pode delegar para a inteligência artificial para resolver. Eu vejo muito, cara, isso quando a gente falou da dieta, de cuidar da saúde, porque assim, eu viajo muito e eu preciso ter planejamento para poder ter a logística de comer, entendeu? Então, tipo, o que eu tomei de café, o que eu vou poder precisar me alimentar, me hidratar, o que eu vou comer, onde que eu vou me hidratar, ou de repente, por exemplo, cara, eu vou planejar, eu vou ficar tantos dias em casa, eu não vou sair para comer, eu vou planejar, vou organizar minha dieta e minha rotina do que eu vou alimentar e o que eu vou gastar de exercício, de alimentação, para poder manter a minha dieta, minha ingestão calórica, mesmo em um ambiente totalmente imprevisível, que é uma viagem que a gente precisa mudar e ajustar a agenda, entendeu? Então, por exemplo, quando eu pouso no lugar, eu vou ficar no hotel 3, 4, 5 dias, eu já sei o que tem de mercado próximo, o que eu preciso comprar, o que eu estou levando, porque se a gente não tiver o planejamento, a gente vai acessar a primeira coisa que está na frente. Imagina como seria incrível chegar em um lugar como se fosse o Jarvis do Homem de Ferro, sabe? Jarvis, me diga qual é o melhor supermercado para comprar comida saudável segundo a minha dieta que eu já te expliquei. E ele solta pra ti, já sabe ali o que tem que fazer.
Entendeu? Isso é incrível, cara. Porque tu pensar que a inteligência artificial essa ferramenta vai te dar um caminho tão bom para uma coisa tão complexa por questão das variáveis, e mesmo assim ele vai saber as variáveis, imagina como vai ser isso. E outra coisa que é legal que eu tenho visto, cara, é assim, eu, por exemplo, uma das coisas que eu comecei a fazer é subir no ChatGPT, num contexto específico, todos os meus exames e análises de laboratório nos últimos anos para poder mostrar a evolução desses exames e peso e saúde e a metrificação minha de batimento cardíaco e de movimentação, número de passos por dia. Então eu consigo ver o quão ativo eu tô e o quão saudável eu tô pelo volume de batimento cardíaco que reduz no caso de repouso, porque esse volume de batimento cardíaco é menor para poder fazer esse corpo que é menor e mais saudável funcionar. Então, outra coisa é coisas que a gente não sabe que ajuda a identificar. Por exemplo, se eu tenho um volume de questões do meu exame que está mudando, eu tenho uma tendência, uma projeção que vai mudar, ele já consegue me antecipar. Uma Cara, tá faltando esse tipo de vitamina, de suplementação, para você mudar, que falta aquele tipo de alimentação, de suplementação para melhorar a sua rotina, a sua suplementação alimentar e o seu exercício, entendeu? Que é o que ele mostrou esses dias. Por exemplo, na minha viagem agora recente, 10, 15 mil passos por dia. Deu 2 dias ele mostrou, você diminuiu o seu ritmo de exercícios diário, porque eu acabei não voltando a fazer o exercício no mesmo nível que eu estava fazendo. Então eu tenho que... São coisas que eu não anotei, não percebi, mas a ferramenta ajuda a gente a fazer nesse esse meio tipo de viagem previsibilidade. que tu percebe que tu tá andando bastante, é claro que a pessoa vai perceber. Mas imagina a mínima mudança na questão de, tipo assim, sua alimentação e nível de gordura corporal subiu em tantos % comparado com um ano atrás, na sua projeção tu deveria estar aqui, mas na verdade tu tá aqui. Imagina alguém fazer essa comparação, aquela ali fazer a comparação em segundos, entendeu? Pra pessoa se tocar onde é que ela tá no planejamento dela, onde é que ela tá nesse planejamento, seria incrível. Total. E hoje, como a gente vai em médicos diferentes, os médicos dão acesso às informações um do outro, só acho que uma ferramenta como essa, somando esses dados, já ajudaria muito a ter esse tipo de análise centralizada, né? Cara, assim, olhando para o que você faz e que você usa hoje no dia a dia, muitos amigos seus ou colegas seus não devem usar a ferramenta e tecnologia da forma como você usa, porque você tem talvez o privilégio de ter tido acesso antes, provocações e acesso a esse tipo de informação. O que você diria, cara, um guri de 15 anos, aí, um amigo seu, um par seu aí, o que ele deveria fazer para poder, por exemplo, começar a usar esse tipo de ferramenta e no dia a dia você acha que seria interessante? Sim, focar principalmente em não jogar todas as suas atividades para inteligência artificial, mas focar uma coisa muito importante que vai surgir agora, como treinar a inteligência artificial para fazer uma coisa específica. Eu vejo muita pessoa da minha idade perdendo muito tempo. Por exemplo, a pessoa vai lá no conteúdo de argumentação no meu colégio, tem uma palestra por bimestre, onde a gente tem que explicar sobre um conteúdo que o professor diz pra gente ali. Só com o conteúdo pra gente, a gente tem que fazer uma palestra de 30 minutos sobre aquele conteúdo. Eu vejo pessoas jogando a inteligência artificial faz aí o slide, faz o slide de tudo aí que eu preciso saber, desse conteúdo aí. E ela faz aquele slide. Mas tá errado, porque primeiro que ele não pediu com a especificação certa, ele não pediu com o prompt certo, ele não treinou para pedir aquilo ali pra inteligência artificial, e ele não treinou a inteligência artificial para fazer o que ele pediu. Se a pessoa vai lá e ela pensa com mais frieza, entre aspas, assim, pensando assim, pô, tá, se eu só jogar isso aqui desse jeito pra inteligência artificial fazer, ela vai fazer um negócio muito cru, entendeu? Ou ela vai se aprofundar demais num tema onde o meu professor talvez não queira que eu me aprofunde. Um tema que chegou pra mim nesse último bimestre agora foi os ultraprocessados na nossa alimentação e como que isso muda o nosso dia a dia com a alimentação ainda muito gigante dos ultraprocessados. Não foi esse tema para todas as pessoas, mas eu vi gente que teve palestras de 15 minutos porque pulavam slides que não entendiam naquele conteúdo, entendeu? Então, se a pessoa não usar a inteligência artificial
como uma ferramenta de fazer os slides, mas como usar a ferramenta para entender o conteúdo inteiro, pedir para que a IA te ensine aquilo ali naquela maneira, para aquele conteúdo, daquele jeito que o teu professor quer saber, seria muito mais interessante do que só jogar a tarefa inteira para a IA e não fazer a tua parte também, entendeu? Que é o que eu vejo, né, cara, assim, é um negócio de usar a ferramenta para potencializar o que a gente faz e não para tentar substituir o que a gente faz. Né? Exatamente. Que é o que eu vejo muito no trabalho, nos projetos, nos clientes, né? Cara, não adianta você imaginar que eu vou pegar um processo, uma atividade que hoje é feita de forma manual e simplesmente dizer que a ferramenta vai substituir aquilo. Cara, como é que eu consigo pegar alguma coisa que é manual e que é altamente repetitível, padronizável, eu coloco uma ferramenta substituir o que é mais manual e eu vou focar em alguma coisa que é mais nobre, que é mais humana, que eu consigo colocar uma inteligência em cima disso, né? Isso serve para qualquer coisa. Focar no que não pode ser feito no mercado do trabalho, usando o mercado do trabalho como exemplo, na mão de obra, só mão de obra pura, e focar mais no que seria uma coisa que a humanidade é necessária. Uma coisa que eu estava comentando com um colega de classe meu, ela comentou de que ela queria ser advogada no futuro. E eu falei assim, pô, tu tá com um problema, porque se tu tentar hoje em dia, e eu te digo quase com certeza que se tu tentar treinar uma inteligência artificial hoje para ela se tornar um advogado perfeito, não vai demorar muito. Exatamente. Joga um livro de leis em cima daquilo ali, dá alguns minutos para ela devorar aquele livro ali, mais muitos outros, e ela vai acabar contigo com qualquer argumento que tu puxar para ela. E se for impossível de ganhar, ela também não vai conseguir ganhar, porque ela vai, sobre as regras ali, vai fazer aquilo ali. Mas ela pensou assim, não, mas para ser advogado, no ramo da justiça, no ramo da lei, a gente tem que ter humanidade. Eu te falei, não necessariamente nesse quesito de advocacia. Advocacia são os argumentos. Agora, vamos pensar, um juiz. O juiz, sim. O juiz, ele tem que ter uma humanidade do caramba. Chega pro cara e fala assim, pô, eu roubei aqui porque o meu filho não tinha comida e ele tava com muita fome. Uma inteligência artificial, o que ela ia responder? Dependendo da inteligência artificial, ela ia só dizer, mas tu roubou. Isso não é humanidade, entendeu? Eu não tô defendendo as pessoas que roubam, eu tô dizendo, claro, ele cometeu um crime, mas a humanidade seria necessária nesse caso para decidir, para fazer o aval supremo, para dizer, não, esse cara merece o julgamento certo ou merece uma punição mais leve. Trabalhos que requerem humanidade. Cara, que aí que eu te colocar aqui, né? Eu sempre vejo isso. Se as máquinas tomarem conta de tudo que a gente faz, eu sempre discuto isso quando eu olhava os estudos, por exemplo, do Fórum Econômico Mundial, que a gente olhar quais as competências que a gente tem que estudar para o futuro. Se a máquina tomar conta de tudo que a gente faz, quais as competências que a gente precisa ter e continuar estudando e desenvolvendo, mesmo se a máquina fizer tudo. Uma delas que você falou é a empatia, né, cara? Empatia, capacidade de resolver problemas, de olhar o lado do outro. A máquina não vai conseguir nunca fazer isso porque ela não tem essa visão humana, o componente humano que não está dentro do algoritmo, entendeu? Uma outra coisa que é muito humana, mas é até engraçado de falar isso porque não é tão humana, a questão de religiosidade. Uma coisa que nunca vai ser delegado para máquinas. Nunca vão jogar isso para máquina. Alguém em sã consciência nunca faria isso. Sim. Nunca, porque isso é humanidade. E é muito questionamento que eu vejo, né? Assim, quanto mais o mundo está indo para um automatizado, para o digital, para a visão de coisas que levam a gente para o automático, para o previsível, mais as pessoas também levam a perguntar de onde eu vim, para onde eu vou, o que está acima disso, né? Então a questão da religiosidade, espiritualidade, não especificamente numa religião, mas numa visão espiritual do que está acima da gente, independente de religião, de credo, de referência, de Deus, o que representa isso, acima da gente deve existir alguma coisa superior que a gente deve considerar e que nunca a gente consegue comparar uma máquina com relação a isso. Bem perto. Uma coisa que... assim... Caramba, eu esqueci completamente o que eu ia falar. Não, uma coisa que eu vejo, cara, com relação à religiosidade, a visão superior também, é que muita gente se questiona se a gente está ou não numa simulação, né? Se está acima da gente, se realmente... O que está acima da gente nessa visão, né? Religiosidade, Deus e acima da gente. Que loucura, cara. Se a máquina está acima da gente, a gente estaria numa simulação, entendeu? Isso é um assunto tão comum que a gente até esquece que existe essa parte de simulação, né? Essa visão de pessoas que pensam, tipo assim, será que eu tô numa simulação de seres acima da gente? Cara, é um assunto tão comum que eu parei de pensar sobre isso. Eu esqueci disso aí, cara. Esqueci disso aí. Que loucura. Não dá pra gente aprofundar em cima disso, porque esse aí talvez seria um assunto pra gente falar mais umas outras horas, né? Altas horas.
Cara, legal, acho que eu gosto desse tipo de papo porque a gente acaba registrando e vendo assuntos que a gente fala. Passou meia hora aqui a gente discutindo isso aqui. Caramba! Eu acho que a gente consegue fazer mais exercícios para trazer esse assunto numa visão que a gente complementa, né? A visão do pai e filho, a visão de idades e Perfeito. gerações diferentes. Que Beleza? loucura. É isso aí. Então, ótima conversa, velho. É isso aí. Fechou.